Arriava o porrete. O que é arriava o porrete? Em português de Portugal é isso. Em português do Brasil, o quê? É aquilo que todo oponente dizia que eu fazia, né? Sentava a porrada, então, a tradução. Sentava ali a porrada quando eles não tinham respeito pelos nossos, né? Você protegia. Os caras te protegiam, você protegia eles. Por isso que vem aí a sua apresentação como segurança, porque o Zico, quando me deu a honra de ser convidado para ir um aniversário do seu filho, ele me apresentou a sua família como se fosse a segurança dele. E eu achei graça daquilo, né? Porque eu sempre, desde criança, desde colégio, que eu sempre tive essa questão de proteção àqueles menos favorecidos, né? Eu nunca gostei de humilhações, nunca gostei de respeito, né? Porque você foi pequeno e franzino também. Depois é que você espichou, você sabia que era o outro lado. Mas como eu fui suburbano, né, cara, eu tinha a minha criação de rua, né? Tinha os atalhos. Então eu sempre fui assim, um bocado ativo, um bocado guerreiro, porque eu tinha que sobreviver, né? Eu era pequenininho, jogava bola com os grandes, então apanhava e dava também. Então eu era aquele garotinho abusado pra caramba, desde criança. E na escola também eu sempre defendia os mais fracos. E depois, quando eu cheguei no Flamengo, profissional, eu via meus colegas apanharem sem fazer nada, né? Então eu achava no direito que tinha que defendê-los, né? Então os que estavam mais próximos do meu setor apanhavam, né? Sofriam também, porque eu também chegava junto, chegava duro. No início eu os alertava, né? Pedia para eles falarem para os colegas de equipe, para poder maneirar, não serem tão agressivos com meus colegas. Mas aí ele achava que eu estava falando balela, aí depois eu provava para ele que não estava, né? E assim eu fui me criando. Eu acho que depois você se criou um pouco, a galera começou a acreditar. Negócio de chuteira com trava grande, aí foi assim, aqueles gatilhos que a gente utiliza para poder impressionar e pôr respeito, né? Aí eu comecei a perceber que a maneira como eu jogava, bastante agressivo, com muita virilidade, ele começava a causar um efeito positivo para mim e negativo para os oponentes, né? E como eu gostava de jogar com uma trava mais alta, né? Nunca gostei muito de jogar de borracha, eu treinava e jogava com o mesmo material que eu jogava no final de semana. Que era uma chuteira de alumínio, né? Então eu botava sempre as travas mais altas, porque naquela época havia muitos jogadores velozes, né? Rápidos, né? Os extremos que jogavam pelas pontas, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, eram muito rápidos, né? Então eu necessitava de ter uma boa tração, né? Tanto para arrancar como também para frear, né? Então eu decidi que a chuteira de tarraxa ela seria benéfica para que eu tivesse maior tração de arranque e de travagem também. E depois percebi que aquelas travas metia medo no pessoal, né? Então haviam travas de 13, 14, 15, 16 e 17. E eu, para variar, usava sempre a maior, né? Eu usava 6 de 17. Opa! Que aquilo ali impressionava muito e também machucava um pouco também. Mas você também chegava junto, mas muitas vezes leal. Eu sempre procurei jogar na bola, né? Chegar dura é diferente. A realidade era que eu chegava com muita velocidade, então o choque era muito violento, né? Sim. Mas a minha intenção sempre foi de jogar na bola, graças a Deus. Eu nunca lesionei ninguém gravemente. Não tenho nenhuma memória disso. Não tem histórico de ter afastado ninguém do próximo jogo, mas era viril, né? Mas a minha intenção sempre foi de jogar na bola, né? Isso eu aprendi jogando futebol de salão, né? Porque na época o futebol de salão eu jogava de beco parado. Então, os carrinhos que eu efetuava nos jogos vêm oriundo do futebol de salão também. Interessante né? isso.
Então eu se dava carrinho em quadras de cimento, em quadras de taco, não ia dar carrinho no Maracanã e nos campos de gramadinho, né? Que afinal de contas não era como é os campos de hoje. Se fosse de hoje, então aí que eu deitava e rolava. Você né? ia jogar deitado. Porque hoje em dia eles molham o gramado, então desliza mais ainda. Então aquilo para mim era uma delícia. Mas o cara tinha prazer em dar carrinho. tinha prazer em dar carrinho e soltar na cabeça. Na Europa você deve ter se divertido muito, né? Adorava. Nossa. Ia buscar eles lá na linha de fundo e deslizava durante 5 metros, chegava junto, a torcida adorava e eu ficava em êxtase com aquelas jogadas. Né? Que maravilha. Falando em êxtase, o maior êxtase da história do Flamengo é o ano de 81, aquele período do 6-0, aquele período da Libertadores, do Mundial. O que você pode falar daquela época e também da sua dupla com o Marinho? Bom, eu acho que toda consolidação de processo, ela tem sempre um início, né? O início, ele deu-se em 78, 77, né? Essa geração e do modelo de jogo que o Flamengo adquiriu, ele veio sendo solidificado com derrotas, vitórias, né? Houve até um período em 77 para 78 que ele teve próximo a se desfazer, mas a cultura, a credibilidade e o acreditar naquele processo que foi fundamental para que acontecesse em 80 e 81 Sim. a solidificação desse processo. Eu acho que todo processo que envolve, sobretudo, o modelo de jogo do Flamengo, o torcedor ele foi habituado a vitórias, né? Então o Flamengo é uma equipe que ela tem que ser dominante e tem que buscar o gol durante a duração de cada partida, porque o torcedor do Flamengo exige isso, né? Então foi difícil para o pessoal de 78 e 77 eles consolidarem e acreditarem nessa maneira de jogar, né? Porque você corre muitos riscos, né? Em sufocar o seu adversário, a sua defesa joga quase na linha do meio campo, onde tem 40, 50 metros livres, né? Para o seu oponente usufruir de um espaço livre. Então é preciso ter uma concentração competitiva muito grande, é preciso você ter uma união muito grande, é preciso que os jogadores saibam o risco que corre, né? E quem defende principalmente tem que saber que ele é a chave do sucesso, né? O jogador que joga no bloco defensivo de qualquer equipe, ele tem que saber que ele detém a chave do sucesso, né? A gente costumava dizer que o pessoal que joga do meio campo para frente, ele vende ingresso, mas quem garante pontos é quem defende. Caraca. Né? Então, isso todo defensor tem que saber e tem que botar isso na cabeça. Ele não é organizador de jogo, ele é passador de bola, né? O papel dele é defender. E nós tínhamos eu e Marinho, como você frisou e bem, nós fizemos uma dupla excelente durante alguns anos, porque o Marinho também tinha as mesmas características que eu tinha, era rápido, era bom, muito bom, né? Era veloz nas jogadas de velocidade longa, curta, né? Nós tínhamos assim, os nossos parâmetros eram semelhantes. E os dois chegavam à frente. Justamente, sendo que quando a gente atacava, o Andrade fixava mais, né? Para poder ter sempre uma segurança defensiva, e a gente sabia que se nós não levássemos gols, nós ganharíamos o jogo, porque nós tínhamos muita qualidade ofensiva, né? Nós tínhamos Tita, Nunes, Lico, Adílio, Zico, né? E os próprios jogadores que ficavam no reforço lá no banco, eles também tinham grande qualidade, né? E nós tivemos sequências de mudanças de treinadores, e nós, dentro do campo, nunca alteramos a maneira de jogar, que foi uma coisa extremamente importante, né? Nós tivemos treinadores com características diferentes, uns mais ofensivos, outros menos ofensivos, mas o nosso processo de jogo era sempre o mesmo, não alterou nada. Então, os treinadores, eles nunca tiveram influência na nossa maneira de jogar. Caramba. Porque aquilo era um modelo de jogo que foi estabelecido.
E era um modelo de jogo que obteve sucesso. Desde a base, todo mundo no mesmo Todo mundo modelo de jogava jogo. da mesma maneira.